Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão bem? Olha, é o seguinte, eu coloquei esses dias aqui no Instagram uma enquete perguntando se vocês preferiam o vídeo ao vivo ou então o gravado. Então teve gente que falou assim, olha, André, eu prefiro o ao vivo. E teve gente que falou, eu prefiro o gravado. Então o que eu pensei? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o ao vivo, porque as pessoas conseguem tirar suas dúvidas ali na hora comigo, e também vou deixar ele gravado. Então, se por acaso você não consegue assistir durante a transmissão, no ao vivo, pelo menos você tem aí o gravado. Hoje eu quero falar com você a respeito do processo de tomada de decisão do cliente. O que acontece na mente das pessoas quando elas vão escolher uma coisa e não outra? Eu acho que isso é importante, por quê? Porque você vai perceber que as pessoas seguem um padrão na hora da escolha, independente da pessoa. É claro que, dependendo da situação econômica, social, cultural de cada um, existem variações, é claro, mas existem padrões que se repetem. E é desses padrões que eu vou falar hoje. Então vamos lá. Olha que interessante isso. As pessoas, elas tomam uma média de 30 mil decisões por dia. E aí quando eu digo 1000 decisões, são pequenas decisões, tá? Pequenas decisões. Mas é uma média de 30 mil e que vai até as grandes decisões. Então, o que seria uma pequena decisão? Que meia que você vai colocar? Você vai colocar meia branca, vai colocar meia preta? Você faz isso de forma automática. E tem as grandes decisões, que é escolher uma faculdade, escolher um destino de viagem e por aí vai. Mas no total, a gente está falando aqui numa média de 30 mil decisões diárias. Muito bem. Dá para racionalmente tomar 30 mil decisões diárias? Não tem como. O cérebro entrar em parafuso. Não dá para fazer isso. Então, o que o cérebro faz? Ele usa um artifício chamado heurística. O que é heurística? É um atalho que a mente pega para tomar uma decisão. Olha, é um atalho que a mente pega para tomar uma decisão. Muito bem. Acontece que nem sempre essas decisões são certas. Essas decisões podem ser tomadas equivocadamente, porque foram tomadas com base no atalho e não em um motivo racional. Quando o cérebro toma uma decisão deste tipo equivocada, ela deixa de ser uma heurística e se torna um viés cognitivo. Muito bem. André, o que seria uma heurística? Exemplo de heurística. Você está dirigindo o teu carro e aí você bate o olho no farol vermelho e automaticamente, veja isso, automaticamente você pisa no freio. Foi uma decisão correta? Sim. Se você não tem essa velocidade de tomar essa decisão automática, você pode bater o carro. Então, é perfeito isso. Bati o olho no farol vermelho, você não vai ficar pensando, eu acho melhor eu parar o carro. Não, se enfia o pé lá, o carro parou, tudo bem. Mas existem algumas situações que esse processo de tomada de decisão ele também é feito de forma automática, só que baseado em enganos, baseado em alguns erros, digamos assim. O que é interessante? Quando você conhece esses processos, você já é capaz de interferir no processo de tomada de decisão do cliente na hora da compra. É aí que está. Existe uma centena deles, uma centena desses processos. Eu trouxe alguns aqui para você hoje que vão fazer uma diferença nas suas vendas, porque é muito presente isso e você vai começar a se identificar, falar assim, nossa, eu já passei por isso, já aconteceu isso comigo. Tá? Então você vai aprender quais são esses processos, as heurísticas, os viés cognitivos e como você pode aplicar isso também no seu negócio, nas suas vendas de produtos, de serviços, isso não importa. Tá legal? Vamos para o primeiro? Ah, legal. Olha só, esse primeiro é chamado de viés da ambiguidade. Tá? O que acontece com esse viés? Quando o nosso cérebro ele não tem uma informação, ele procura julgar uma situação pela pouca informação que ele tem. Puxa vida, André, não entendi. Olha só. Digamos que você vai fazer uma viagem para uma cidade e tem duas estradas, a estrada A e a estrada B. Muito bem. As duas
levam para o mesmo local e o tempo de viagem é o mesmo. Legal. Só que a estrada A, você já foi por ela algumas vezes, você conhece essa estrada. A estrada B, você não conhece. Você não tem a menor referência sobre ela. Você não sabe se ela é uma estrada melhor ou pior. Geralmente, por onde você vai? Geralmente as pessoas preferem ir pela estrada que elas já conhecem. Ou seja, a outra, ela pode até ser melhor, mas pela falta de informação, o cérebro, entenda bem, aqui na base do nosso cérebro nós temos uma coisa chamada cérebro reptiliano, tá? Que é responsável pela nossa sobrevivência. E ele, quando vê alguma situação que pode oferecer algum tipo de perigo para ele, algum tipo de medo, ele trava. No caso da segunda estrada, que você não conhece nada, o teu cérebro reptiliano ele manda a seguinte mensagem: não, por lá não. Eu não sei como é que é isso, eu não sei se é perigoso, então é melhor não ir. E aí você acaba optando de forma automática pela estrada A, que é aquela que você já conhece. Muito bem. No caso das vendas, no caso da persuasão, como é que isso funciona? Quando você vai atender um cliente, parta do princípio que ele não vai falar somente com você, vai falar com você, ele vai na concorrência, vai falar com outras pessoas e assim por diante. Quanto mais informações você der para o seu cliente a respeito do teu produto, do teu serviço, melhor. Por quê? Porque na hora de tomar a decisão, ele vai pensar o seguinte: em qual local, com qual vendedor, com qual vendedora eu obtive mais informações. E ele vai pegar essas informações e vai falar o seguinte: isto aqui é um porto seguro, a outra eu não sei direito, eu não conheço, eu não tenho as informações necessárias. Veja, isso não significa que o teu concorrente de repente seja pior do que você. Ele pode ser 10 vezes melhor do que você, mas essa falta de informação vai fazer com que ele prefira aquele que der o maior número de informações. André, o que seria o maior número de informações? E aqui a gente já vai para um dos piores erros que pode acontecer num atendimento ao cliente, numa venda, tá? Que é o problema do tecnicismo. Puxa vida, André, o que é tecnicismo? Tecnicismo é quando você utiliza um vocabulário extremamente técnico que para você faz todo sentido e para o cliente você está falando grego. Ele não está entendendo absolutamente nada do que você disse. Nada. Por exemplo, se eu oferecer para você 1 quilo de quirós por R$100, você compra? E aí você deve estar pensando, quirós? Como eu não sei o que é quirós? Então, quirós é ouro. Você compraria 1 quilo de ouro por R$100? Claro. Só que quirós é ouro em grego. Eu falei grego para você. E você não entendeu, você não foi capaz de tomar uma decisão rápida. Você percebe? Por quê? Porque eu te passei uma informação que não fez o menor sentido. Eu usei um vocabulário que eu conheço, mas você não. Como é que isso acontece no dia a dia? Isso acontece com muitos vendedores, principalmente quem já trabalha há muito tempo no ramo, que é o seguinte: quando você conhece muito bem o teu produto, quando você conhece muito bem o teu serviço, o teu mercado e etc., você acaba achando que tudo aquilo que você conhece, o cliente também conhece. E o cliente não conhece nada. Na verdade, sempre quando você for fazer um atendimento, parta do princípio que o cliente não conhece nada mesmo. Então eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Aconteceu comigo isso. Como cliente. Uma amiga fez aniversário e a gente perguntou o que você quer ganhar, tal. Falou assim, você me dá isso, você me dá isso, você me dá aquilo. E André, me dá um batom vermelho. Ela me disse até a marca, eu quero um batom vermelho da marca tal. E eu fui na loja que ela tinha me indicado para comprar o bendito do batom vermelho. Quando cheguei lá, veja, eu não entendo nada de batom. Nada. Para mim, batom é batom, passa na boca e acabou. E eu só sabia que era vermelho. Então, quando eu cheguei na loja, eu perguntei para a vendedora o seguinte: eu queria um batom vermelho. Aí a vendedora me perguntou assim: mas você quer mate com glitter, com lápis para fazer o contorno, com não sei o que? E começou a me perguntar umas coisas e eu fiquei com uma cara assim, de tipo, não sei, eu quero um batom vermelho. Veja, ela me explicou o que era cada um. Ela me explicou. Só que antes de me explicar o que era cada um, e aí que eu quero que você tome cuidado.
a linguagem corporal dela entregou o real sentimento dela. Por quê? Quando eu falei para ela, olha, eu não sei de nada de batom, ela fez assim. Sabe quando dá aquela virada nos olhos, tipo, pô, mas que saco? Daí ela me explicou depois tudo, mas ela estava visivelmente de saco cheio de ter que me explicar aquilo. Do tipo, nossa, como é que esse sujeito não sabe que existem vários tipos de batom? Eu não sei, eu não uso batom. Então eu não conhecia absolutamente nada. Aí ela me explicou, eu entendi o que que era, né, e acabei fazendo a compra. Mas eu voltaria lá para comprar uma segunda vez? Não. Eu procuraria essa vendedora de novo? Não. Ela usou termos técnicos, e de repente você fala assim, André, mas um batom mate, um batom com glitter é um termo técnico? Para mim é. Então a gente nunca sabe com quem a gente está falando. Parta sempre do princípio que o cliente não está entendendo o que você está falando. Isso acontece muito em concessionária de automóveis também. Quando o cliente chega lá, faça esse teste. E aí o vendedor diz assim para ele, seu cliente, esse motor aqui, o motor dele é XVTEC 1.8. Porque para o vendedor, XVTEC 1.8 pode ser um monte de coisa. Significa que esse carro é um super carro, que o motor é rápido, que ele é isso, que ele é aquilo outro. Mas XVTEC 1.8, para mim, que não entendo bolhufas de carro, eu não gosto de carro, meu negócio é moto, eu não gosto de carro, eu não sei o que é aquilo. Só que para ele me deu todas as informações possíveis. E não foi. Tá, só que assim, de repente você pode até se perguntar o seguinte, André do céu, mas o batom era mate ou com glitter e o carro, ele tinha um motor XVTEC. Eu tenho que falar para o cliente isso. Só que você não pode parar a tua explicação aí. Por quê? Se você der somente essa explicação, na mente do cliente fica um buraco, perguntando o seguinte, tá, mas o que isso significa? O que isso significa? O que isso significa? Então, para você não cair nesse erro, sim, você deve falar que o batom tem o mate, o batom tem o glitter e o carro é o motor XVTEC 1.8. Só que depois que você colocar uma informação técnica, coloca mentalmente a pergunta, e daí? No nosso exemplo, motor XVTEC 1.8. E daí? E daí que ele tem 200 cavalos de potência. Opa, é uma informação a mais. Aí você continua. Tá, mas e daí que ele tem 200 cavalos de potência? E daí que ele vai de 0 a 100 em 5 segundos. Opa, melhorou? Melhorou. Aí você continua. E daí? E daí que isso faz com que ele se torne o modelo mais rápido da categoria. Você vai colocando e daí enquanto couber. Mas o que eu quero te dizer? No primeiro exemplo, o vendedor estava tentando vender para mim um carro 1.8 com motor XVTEC. Depois, ele estava tentando vender para mim o carro mais rápido da categoria, que andava de 0 a 100 em 5 segundos, e etc, e etc, e etc. O que fica mais fácil de eu escolher? O que para minha mente é mais fácil de escolher? Este número de informações maiores. Então, se eu visito outras concessionárias e os outros vendedores, eles se limitam a dizer para mim o modelo de carro, o modelo de motor XYR, XPTO, XVTEC, para eles a informação foi dada, mas para mim aquilo não significa absolutamente nada. Então, quando você, no teu negócio, no teu produto, você consegue colocar a pergunta e daí, uma atrás da outra, você vai dando informações para o cliente e esse viés da ambiguidade que eu falei lá no começo, ele vai sumindo, porque você vai dando informações para ele. É como se fosse a estrada A. E aí esse cliente vai querer andar pela estrada A, que é onde ele tem o maior número de informações, do que a estrada B, que ele não tem informações nenhuma, ou tem informações conflitantes, que para ele não significa nada. É o buraco na estrada. Ele fala, tá, mas não entendi. Então, esse é um problema. Outra coisa, se você tem folder, se você tem slide, se você tem apresentação em PowerPoint, não importa o que você tiver em termos visuais, eu digo visuais porque nós estamos falando de informações, tá? O que você tiver em termos visuais, ofereça para o seu cliente, porque ele vai fazer a diferença no final também, justamente pelo mesmo motivo. Esse cliente, ele vai, caso ele não compre com você na hora, ele vai continuar fazendo pesquisas, o que não é o ideal, mas caso isso aconteça, o que você acha que ele vai se lembrar? Do lugar onde teve o maior número de informações.
do lugar que ofereceu o maior número de informações para ele. E diga-se de passagem, quando você faz isso, ele começa a enxergar você, quando você dá esse monte de informações, ele começa a enxergar você como um especialista no assunto. Você se torna uma referência, ele fala, pô, aquela pessoa que me atendeu, aquele vendedor, aquela vendedora, mas ele me explicou tão bem, eu aprendi tanto com ele, já com os outros, eu não aprendi nada. E isso é importante você saber, porque muitas vezes pode ser que você esteja fazendo um atendimento e você jura de pé junto que você fez o melhor atendimento possível. Só que para o cliente aquilo não significou absolutamente nada. Esse é o problema. Você falou uma linguagem para ele que não fez o menor sentido. Então, repito, quanto mais informações dentro do campo semântico do cliente, do vocabulário que ele já utiliza, é melhor. Isso vai fazer a diferença. Perdão, tomar uma aguinha aqui. Então falamos sobre o viés da ambiguidade, tá? Que é aquele sobre a falta de informação. Vamos falar agora sobre o viés da ancoragem. O que é ancoragem? É quando você usa uma referência inicial para tomar decisões baseado nesta referência e não no que vem depois. Nossa, como assim? Você está passando na porta de uma concessionária, ou na porta de qualquer coisa, pode ser uma loja de perfumes, e aí você vê lá um perfume por R$150. Só está lá o perfume e a marca, e o preço, R$150. Aí você olha e fala assim, até que queria esse perfume aí, 150? Ah, tudo bem. Tinha algum tipo de ancoragem aqui? Não. Você só teve uma informação, R$150. Agora eu vou mostrar com a ancoragem. Você passa no outro dia na mesma loja, tem lá uma plaquinha assim, perfume tal, de R$150 por 128, 125, 120. O que é os R$150? A primeira informação recebida. O resto, ele serve como uma comparação. Ou seja, você vê uma vantagem, o cérebro ele entende que ali existe uma vantagem. Opa, tem uma promoção ali. Era 150, agora está 120, então agora eu estou disposto a comprar, agora eu estou disposto a pagar por isso. E às vezes a pessoa nem precisa daquilo. Eu não sei se já aconteceu com você isso. Você vai lá, compra alguma coisa que você nem estava precisando. Mas por quê? Porque existe uma promoção, uma das palavras mais persuasivas que existe. Porque desperta a ganância. Opa, era 150, agora está 120, eu vou comprar. Agora veja bem. Quem disse que toda a concorrência já não trabalha com o preço de 120? Porque pode ser que todo mundo trabalhe com o preço normal de 120. Só que você usou a ancoragem para falar que o preço normal era 150, só que você estava vendendo a 120. De quem você acha que será a preferência? Sua. Exatamente. Porque você ancorou na mente do cliente R$150. O resto, ninguém ancorou. Então, por exemplo, quando você vai comprar um tênis também lá, então, tênis de R$800 por R$690. Você fala, uou! E aí você vai e compra. Você foi ancorado no preço maior. Você quer um outro tipo de ancoragem também? Essa aqui é fantástica. É fantástica. Você entra num site e você vai... Tá lá navegando e aí você vê um sapato que você gostou. Você fala, nossa, olha que sapato lindo, eu estava atrás desse sapato. E aí só tinha a seguinte informação, o sapato, a numeração e o preço. Eu não vou falar de preço agora, tá? O sapato, a numeração e o preço. Aí você fala assim, eu vou salvar isso aqui, depois mais tarde eu dou uma olhada e tal. Você adia o processo de tomada de decisão de compra. Tá. Aí eu faço a seguinte ancoragem. Última peça. Você clica lá no seu número, tá assim, só resta um par. O que ficou ancorado na sua mente? Só tem mais um. O que sua mente diz para você? Se só tem mais um, compra, pelo amor de Deus. Puro cérebro reptiliano, lembra?
Puro cérebro reptiliano falando, eu quero, é meu, eu preciso disso agora, porque só tem mais um. E se só tem mais um, esse um vai ser meu de qualquer maneira, então compra. Tem muita gente que faz dívida besta, que compra coisa que não quer e às vezes nem pode por causa disso. Porque é apresentado uma oportunidade para ele baseado na ancoragem, baseado nessa primeira informação. Se essa primeira informação ela não é colocada, é muito provável que você não toma essa decisão, veja, emocional, não é uma decisão racional. Inclusive, saiba disso, a maioria das nossas decisões elas não são racionais, elas são emocionais. André está me dizendo que a maioria das nossas decisões são emocionais e não são racionais. Por quê? Te dou um exemplo que eu considero bizarro isso, mas eu respeito quem toma esse tipo de decisão. Hoje em dia você tem smartphones, celulares que custam 18 mil reais. Eu vi isso aí outro dia aqui no site da Apple. O top de linha custa 18 mil reais. Tá. Aí a pessoa compra e você pergunta assim para ela, escuta, você conhece todas as funções desse celular? Você sabe utilizar ele 100%, tintim por tintim? Aí a pessoa diz assim, não sei. Espera um pouquinho, você está me dizendo que você pagou 18 mil reais em um celular que você não sabe para que serve? Você só entra na rede social e tira foto? Ah, mas a foto é com qualidade, mas com 18 mil reais você compra uma super câmera profissional. E a pessoa vai querer te dar explicações totalmente racionais e não tem nada de racional ali, foi puramente emocional. Então o processo de ancoragem, de você colocar essa primeira informação para ela servir de base para a tomada de decisão, ela é fundamental porque ela mexe no emocional. Ancorei um preço maior, vê se alguém coloca uma plaquinha assim, este tênis custava 390, agora custa 500. Você nunca vai ver isso. Avisando que teve aumento. Por quê? Se teve aumento, opa, então não vou comprar. Então, quando, por exemplo, você diminui de 600 para 500, a pessoa compra. Se você fala que era 400 e foi para 500, a pessoa não compra. Mas veja, continua sendo 500. Mas essa primeira informação que ficou ancorada na mente da pessoa é que vai fazer a diferença. Não o preço, e sim a ancoragem. Por isso que a gente fala sempre que o preço não é importante. O importante é o que você vai fazer com ele. Legal? Vamos para o próximo? Esse aqui é fantástico. Efeito da dominância assimétrica. Dominância assimétrica, ou seja, ela não é simétrica, ela é assimétrica. Você vai no cinema, e aí tem assim, pipoca pequena, sei lá quanto tá, vai, 5 reais, pipoca média, 7 reais, pipoca grande, 9 reais. O que eu te apresentei aqui foi algo simétrico, porque 5, 6, 7, 7, 8, 9. Então a simetria está de 2 em 2, ok? Como é que você faz para escolher a pipoca? De acordo com a fome. Estou só com vontade de comer uma pipoquinha, vou comprar essa de 5 aqui que é mais baratinha, não estou com muita fome mesmo. Não, estou com um pouquinho mais, mas eu não quero a grande, vou pegar a média. Ou, eu vou pegar a grande porque eu vou comer bastante pipoca. Então tá. Você usa para tomar de decisão a sua fome. E isso não é interessante. O que é interessante? É você apresentar esta pipoca de forma assimétrica. O que seria de forma assimétrica? O simétrico não foi de 2 em 2? Você vai fazer o seguinte, olha isso. Pipoca pequena, 5 reais. Pipoca média, 8 reais. Pipoca grande, 9 reais. Qual que você compra? A grande. É automático. Você pera um pouquinho. A pequena está 5, a média está 8 e a grande está 9. Nossa, a 9 está muito mais barato. Eu vou comprar a grande. Porque custa apenas R$1 a mais. Então veja, por que foi assimétrico? Olha, 5, 6, 7, 8. Teoricamente deveria ser 9, 10, 11. Mas não, eu coloquei assimétrico. Apenas 1 a mais. André, dá diferença isso no mercado? Nossa senhora, ninguém. Bom, primeiro, ninguém vai comprar a média, certo? Se a grande custa 9, a média custa 8, você matou a média. Ninguém compra a média. E o número de pessoas que compram a pequena
é ridículo de baixo. Não dá 20%. Ou seja, nós estamos falando de 80% das vendas da pipoca do tamanho grande. Agora multiplica isso por mês. Eu estou falando pipoca, mas pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser qualquer coisa. Já, André, se você disse que pode ser qualquer coisa, o que seria você apresentar isso? Ó, por exemplo, um anel e um colar. Quanto custa o anel? R$ 50. Bacana. Quanto custa o colar? R$ 100. E quanto custa o anel mais o colar? R$ 100. Ué, peraí, como assim? Se o anel custa R$ 50 e o colar custa R$ 100, 100 com 50 dá 150. Por que o anel e o colar dá R$ 100? Porque é uma promoção do dia. Porque é dia dos namorados. Porque é dia dos pais. Porque é o dia do índio. Porque qualquer coisa. É qualquer coisa que você explicar para o cliente, ele vai ver o seguinte, espera um pouquinho. Existe uma vantagem enorme em comprar o anel e o colar. Porque mesmo que a pessoa fale assim, nossa, eu gostei tanto do colar, mas eu não gostei do anel, ela fala, mas não importa, o preço é o mesmo. Então, o que acontece? A nossa mente, ela trabalha na base da vantagem. Se ela entende que existe alguma vantagem, ela vai partir para cima daquilo. Existe uma vantagem eminente. O normal seria 150. Estão me cobrando 100? Me dá os dois, ainda que eu não queira um deles. Então, essa é uma forma de você apresentar o efeito da dominância assimétrica. Você pode ter certeza que isso dá uma diferença tão grande, é igual o caso da pipoca. Ninguém compra pipoca média. Se a pipoca custa 5, a pequena, a média custa 8, a grande custa 9, quem em sã consciência compra a média? Ninguém compra a média. Todo mundo vai querer comprar a grande. E meia dúzia vão comprar a pequena. O cinema não quer vender pipoca média. Ele não quer. Teoricamente, o lucro seria maior. Mas ele não quer isso, ele quer dar a impressão que existe uma vantagem gigantesca na pipoca grande. É a mesma coisa que você faz com o anel e com a corrente, com o colar. Aplicou a dominância assimétrica, a mente da pessoa entra em parafuso. A única coisa que ela pensa é, existem vantagens que eu preciso aproveitar de qualquer maneira. E ela vai comprar, muitas vezes, coisas que ela não quer e até se endividando. Porque, volto a dizer, a venda é emocional, a venda não é racional. Se fosse racional, ninguém compraria smartphones de 18 mil reais. E aí você pergunta, para que serve? E a pessoa diz, eu não sei para que serve. Você conhece todas as funções? Não, não conheço. Então como é que você me paga 18 mil reais um negócio que você não sabe para que serve? Porque comprou de forma emocional. Legal? Vamos para o próximo? Efeito adesão. O que é efeito adesão? Vou colocar de outra forma. Maria vai com as outras. Tem gente que não tem opinião própria. Quem? A maioria. Maioria. Exemplo. Você está andando numa cidade que você não conhece, você vai conhecer os restaurantes, os bares e tal. Aí do teu lado direito tem um restaurante que está vazio. Do outro lado tem um restaurante que tem um belo movimento. Em qual você entra? Você entra no vazio, mas nem a pau. Você fala, pera um pouquinho, se está vazio eu não vou entrar nesse restaurante. Veja, esse restaurante pode ser 10 vezes melhor, ele pode ser 20 vezes melhor, ele pode ter o melhor prato da cidade, mas você não entra. Porque Maria vai com as outras, efeito adesão. O outro restaurante tinha gente, você fala, eu vou ali. É um indicador. Quando existem pessoas nesse restaurante, significa que é um indicador, é um indicativo de que esse restaurante talvez seja melhor, mas não é uma prova concreta, é uma prova social. E aí você entra no outro. Você sequer vai lá ver cardápio. É isso que eu quero que você entenda. Às vezes você até perde oportunidades importantes na sua vida, como conhecer o melhor restaurante da cidade, pelo fato de você ter agido pelo efeito adesão. Maria vai com as outras. Como é que você usa isso em vendas? A seu favor, né? Às vezes o cliente está muito indeciso. Você vê que ele, eu não sei qual que eu escolho esse, eu escolho outro, ele está meio perdido e tal. O cliente, quando ele está indeciso, quando ele está perdido,
Entenda que ele está pedindo para você, pelo amor de Deus, escolha para mim. Eu não sou capaz de escolher. Aí você pega profissionais que estão despreparados, o cliente fala assim, eu estou meio indeciso. Aí o vendedor fala assim, é difícil, né? Ele está pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. O que você faz nesse caso? Escolha para ele. Só que você não pode fazer a escolha direta. Você não pode apontar diretamente. Seu cliente, se eu fosse o senhor, levava esse. Não pega bem isso. Como é que você pode fazer utilizando esse efeito da adesão, que é o Maria vai com as outras? Fala, seu cliente, o senhor está na dúvida? Olha, eu vendo bastante desse produto aqui. De cada 10 clientes que entram aqui, 9 compram este. Acabou. Efeito adesão. O que esse cliente vai fazer? Ele vai comprar. Porque nesse momento, a mente dele entende o seguinte. Amigo, se você estava com medo de comprar alguma coisa, não precisa ficar com medo agora. Porque outras pessoas já compraram. Pode ficar calmo. É igual ao restaurante. Outras pessoas já compraram, então você pode ficar calmo, faça a compra que não vai ter problema nenhum. Isso não significa que não terá problemas, pode ser até que tenha. Só que nós estamos falando aqui do processo de tomada de decisão. E no processo de tomada de decisão, o cliente vai optar por um produto, por um serviço, por qualquer coisa, quando o efeito adesão está presente na mente dele. Então, quando você diz isso para ele, olha, eu tenho muitos clientes que compram esse, e você pode deixar isso mais forte ainda quando você fala números e nomes. André, como assim números e nomes? Imagina que eu estou fazendo um atendimento com você, estou te apresentando alguns produtos, algumas opções, né? E eu digo assim para você, olha, seu cliente, voltando, né? De cada 10 clientes que eu atendo, 9 compram esse daqui. Tanto é que, pelo menos no último ano, nós já vendemos mais de 10 mil exemplares. Números, 10 mil exemplares. E um dos nossos maiores clientes, por exemplo, nós temos a Mercedes, nós temos a Scania, nós temos... O que o cliente pensa? Pô, os caras venderam 10 mil e o cliente são... Tem Scania, tem Mercedes, tem uma infinidade de clientes grandes, clientes bons, então eu posso ficar tranquilo para comprar. Isso se chama efeito adesão. Quando você cita principalmente números e nomes. Legal? Acho que já deu para entender. Faz um teste, depois você me conta. Vamos lá, próximo. Desconto hiperbólico. Quando você fala em desconto hiperbólico, parece que você vai dar um desconto gigantesco. Não tem nada a ver isso. Desconto hiperbólico é uma tendência que as pessoas têm de preferirem benefícios imediatos do que benefícios futuros. Como assim, André? Vamos fazer uma dieta? Vamos. Faz bem para o corpo? Nossa, é excelente. Vamos começar hoje? Deixa para segunda, vai. Hoje é sexta. Tomar um vinhozinho, né? Não, vamos deixar para depois. Por quê? Porque o prazer da sexta-feira na hora do happy hour ou à noite é maior do que o efeito da dieta. Então, joga sempre para frente. É claro que a dieta é melhor, mas esse prazer imediato chama mais atenção. Tá. Digamos que você esteja atendendo alguém e a pessoa diz assim para você, olha, eu realmente gostei do seu produto, do seu sofá, da sua cadeira, de qualquer coisa e tal, mas eu vou ser bem honesto com você. Na internet está mais barato. E tem gente que entra em desespero quando acontece isso. Pô, na internet está mais barato, agora eu me lasquei. Só que existe, vamos falar de desconto hiperbólico? Existe um problema aí. Você compra pela internet, você recebe quando? Você viu o frete quando quer? Quando que chega? E se der problema, você tiver que trocar? E se vier com uma cor errada? E se ele tiver com algum probleminha de fabricação, você tiver que trocar? Então uma compra que você vai, de repente, você efetua hoje, de um sofá, esse sofá pode demorar, na verdade, um mês para chegar na sua casa. Porque ele pode chegar com um tecido diferente, ele pode chegar com algum problema, aí vai ter a troca. Você já viu como é que funciona a troca? Quem paga o frete da troca? Não? Quanto tempo leva a troca? Porque vai ter que fazer outro sofá. Aí entra a vantagem de comprar aqui, que o senhor está vendo o sofá e já leva agora. O que você faria? Vai falar, quer saber de uma coisa?
realmente, ele está um pouquinho maior do que na internet mesmo, mas eu não vou ter que arcar com frete, eu já levo agora, já resolvo minha vida. Pronto. A vantagem de ter um benefício imediato. Todas as vezes que você oferece um benefício imediato para o seu cliente, mas ele tem que perceber isso, ele vai optar por comprar com você. Não adianta você somente você saber que existe um benefício imediato e não falar para ele. Ele tem que entender isso, ele tem que falar assim, olha aí um benefício imediato. A preferência será sua. Sempre. Pode ter certeza. Testa. Apelo à novidade. As pessoas adoram novidades. Adoram novidades. É aquela história, né? Você liga para um amigo seu e diz assim para ele, rapaz, você está sabendo da novidade? Ele fala, não, o que que é? Aí você fala assim, depois eu te conto. E desliga. O cara vai querer morrer. Como assim? Ele me disse que existia uma novidade e ele não vai me contar. As pessoas adoram novidades. E tem uma coisa, quando você trabalha com produtos que são novidades, você não precisa dar desconto. Olha que interessante isso. Por exemplo, você trabalha com computador, tênis, pode ser qualquer coisa. Vou falar de tênis, tá? Então você tem a loja inteira lá. Aí o cliente olhou, falou, esse aqui tem desconto? Tem, tal. Aí fala assim, eu gostei desse daqui. Qual é, se eu pagar à vista tem desconto? Fala, não, esse aí não tem desconto porque ele chegou agora, é novidade. Ah, mas não tem desconto? Não, novidade não tem desconto. O que fica na mente dele? Acabou de chegar, é novidade. É claro que não vai dar desconto. Porque ele sai toda hora. É a mesma coisa que você vai... Eu gosto de usar muito a Apple, porque a Apple, em termos de marketing, ela é imbatível. Vai lá na Apple, quando sai o novo iPhone, e diz assim, seguinte, vim negociar o preço do iPhone. O vendedor vai falar, amigo, vira as costas e vai embora, que tem uma fila atrás de você, eu estou lá preocupado em te dar desconto. Porque é novidade. Agora, vai lá comprar o anterior. Fala, escuta, tem um... Eu não sei nem que iPhone que está agora, vocês sabem? 12, 13? Sei lá quanto que tá. Mas digamos que seja o 13. Aí você fala assim, olha, o 13 eu não dou desconto, mas se eu tenho aqui o 12, o 10, o 8, aí tem um desconto bacana, você pode dar inclusive o seu de entrada e tal. A novidade, ela faz com que você não necessariamente tenha que dar desconto. Olha, acabou de chegar aqui. Ah, não dá para dar desconto? Fala, não, isso aqui é lançamento, acabou de chegar, tem alta saída. E as pessoas pagam por novidades. Tem gente que não pode ver uma novidade. Ela tem o iPhone 12, saiu o 13, ela nem sabe mexer naquele bendito daquele iPhone 12, ela vai comprar o 13. Aí você fala, mas por que você comprou o 13? Fala, porque é o novo. Ele é melhor do que o outro. Mas melhor em quê? Sei lá, mas é melhor. Mas é melhor. Inclusive, agora não falando da novidade, agora que eu falei do melhor, tem uma dica bacana para te mostrar que é o seguinte. Isso aconteceu, tá? Isso foi comigo. Eu fui cortar cabelo, eu sempre corto cabelo no mesmo lugar, com o mesmo cabeleireiro já, faz tempo já. E aí ele estava todo feliz porque ele estava me mostrando a tesoura nova dele. Ele falou, olha, comprei umas tesouras alemãs profissionais, eu paguei R$ 1.000 na tesoura. Eu falei, rapaz, R$ 1.000 na tesoura? Mas por que você pagou R$ 1.000 na tesoura? Ele falou assim, não, porque ela é profissional. Eu já sabendo, né? Falei, ela é profissional? Tá, e qual é a diferença da profissional para não profissional? Aí ele diz, é que a profissional é bem melhor. Eu falei, não, tudo bem, eu entendi, ela é melhor. Tá, mas em quê? O material? É o material. Eu falei, qual que é o material de um e de outro? Ele falou, não sei. Eu falei, não, peraí um pouquinho. Por que você pagou R$ 1.000 na tesoura? Eu sei, perdão, que eu fiquei perguntando para ele por que a bendita da tesoura era melhor, ele não sabia me responder. Por quê? Guarda isso. Quando você consegue utilizar a palavra profissional, ela dá uma importância, um senso de autoridade tão grande para o teu produto, mas tão grande que as pessoas se dispõem a pagar mais pelo fato de ser profissional. Não precisa ser somente o profissional, pode ser também a palavra especial. Você vai no mercado, tem lá o vinho tal, e o vinho reserva especial,
Aí, reserva especial, aí ele é mais caro. Aí você fala assim, cara, você olhou no rótulo para ver que diabo de diferença tem um e do outro? Aí você fala, não. Aí, então olha, aí você pega, olha os dois e lê da mesma marca. Olha e fala, puta, mas não tem diferença nenhuma. Pois é. Às vezes, a cor que é colocada num produto, ela dá uma indicação de ser melhor. Você quer um exemplo? Não sei se você conhece de whisky, mas quando você pega a linha da Johnnie Walker, você tem lá o Red, Green, Black, Red, Green, Black, Gold e Blue. Pergunte para qualquer pessoa como é que funciona as datas, os anos do whisky. O que elas vão te dizer? Ah, o Red é 8, o Black é 12, Espera um pouquinho. O Red é 8, o Black é 12, o Green é 15, o Gold é 18 e o Blue 21 anos. Então, você já leu o rótulo do Blue? O Blue Label não é 21 anos. Não tem nada dizendo que é 21 anos. O Blue Label, esse Blue Label significa que ele é feito com os melhores maltes da região. Mas ele não é 21 anos. A partir de 3 anos você já consegue produzir o Blue Label. Isso para quem conhece o whisky, tá? Só que o que não é o que a maioria... Eu digo porque meu irmão mesmo, outro dia ficou feliz aqui, porque lá no trabalho dele ele ganhou um Blue Label. Ah, ganhei um Blue Label 21 anos. Eu falei, e onde que está escrito 21 anos aí? Mas por quê? Foi utilizada umas cores em sequência, né? Que é o dourado, o vermelho e etc. Quando chegou no Blue, que tinha o preço mais alto, lembra da ancoragem que eu falei? Ancoraram o Blue com uma garrafa de Blue Label a R$1.000. Então qual é melhor? Ah, o Blue. Só que o Black, por exemplo, que tem 12 anos, ele tem 9 anos a mais do que o Blue. E ele custa 10 vezes menos. Mas automaticamente a pessoa já pensa o seguinte, se o Black custa R$100 e é 12 anos, esse aqui que custa R$1.000 deve ser 21 anos e ela sequer lê no rótulo. Você vê como as coisas acontecem? A ancoragem vai funcionando na mente das pessoas? Vamos para a próxima? A próxima e última já. Opa, bom dia. Legal, Alex, tudo bom? A Érica também. Mapinelli, agora que eu vi que apareceu esse negócio aqui. Legal, gente, obrigado por você estar aqui comigo, tá? Espero que vocês aproveitem. Falando agora sobre o efeito da navalha de Ockham, que é uma tendência em que nós temos de achar que as soluções mais simples são melhores do que as soluções mais complexas. Não é assim que funciona, né? Mas dá de se entender que é. Como é que isso funciona em vendas? Lembra que eu falei do tecnicismo? Que é uma tendência de você utilizar um vocabulário extremamente técnico com o teu cliente, ele não está sacando muito bem o que está acontecendo, ele não está conseguindo entender muito bem o que você está falando, e aí você usa uma sequência de idaís, 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 idaís. Se você não pegou essa parte, fica tranquilo que eu vou deixar salvo o vídeo. Mas o que acontece? Às vezes, você não precisa nem colocar uma sequência de idaí. Você pode utilizar uma metáfora, porque a metáfora ela transforma uma solução mais complicada numa solução mais simples. André, como assim? Isso que eu vou te contar agora aconteceu comigo de novo. Eu estava no local. Veja, eu estava lá como cliente. Eu não estava trabalhando, não estava gerenciando, não estava fazendo nenhum tipo de treinamento com os vendedores. Eu estava como cliente. Tá. Tem uma rua, eu sou de São Paulo. Tem uma rua aqui em São Paulo chamada Teodoro Sampaio. Ela é uma rua bem famosa que ela vende bastante instrumentos musicais e tal. E eu toco e de vez em quando eu vou lá comprar. E nesse dia que eu estava na loja, tinha uma cliente comprando uma guitarra para o filho. Veja, o filho dela não estava na loja. Ela foi comprar guitarra para ele. E ela não entendia
patavina de guitarra. Ela não entendia nada de guitarra. E o vendedor, coitado, ele estava se matando para explicar para ela como que era a guitarra, que ela era feita da madeira tal, que ela tinha uns acessórios não sei de onde, não sei o quê. E ela estava com aquela cara de, não estou entendendo. E eu vi que ele ia perder a venda. E um momento ele falou assim para ela, olha, eu vou pegar um outro modelo que eu acho que a senhora vai gostar também. E ele foi lá buscar o modelo. Aquilo começou a me deixar incomodado e não adianta, quando está no sangue, você quer... Eu falei, eu vou fazer a venda dessa guitarra para esse vendedor. E eu vendi a guitarra para ele. Eu vi que essa senhora estava desesperada. Aí eu me aproximei dela e falei assim, desculpa me intrometer, mas a senhora está comprando uma guitarra para o seu filho, né? Ela falou, estou comprando uma guitarra para o meu filho, mas eu não estou perdida porque eu não entendo nada de guitarra. Quem entende é o meu filho, mas eu não queria que ele viesse porque queria uma surpresa e tal, né? Eu falei assim, olha, eu acho que eu posso ajudar a senhora. Eu falei, qual guitarra que a senhora gostou? Ela falou assim, eu acho que essas. Eu falei assim, eu vou explicar para a senhora de uma forma bem simples. Essa guitarra aqui é a mesma coisa que um Fusca. Seu filho já toca faz tempo? Ela falou assim, não, ele toca há uns 2 anos, ele já tem uma guitarra. Eu queria dar uma guitarra melhor para ele. Eu falei, então tá, então vai ficar fácil. Olha, essa guitarra aqui é como se fosse um Fusca. Ela é bem simplesinha. Eu não aconselho porque ele já toca, ele já conhece, ele não vai gostar dessa. Muito bem. Essa outra guitarra aqui é como se fosse um Honda Fit. Ela já é mais moderna, ela é melhor, 0 km, tem mais equipamentos, tem mais acessórios, ela é quase profissional. Essa guitarra aqui, essa terceira, ela é uma Ferrari. Ela é a Ferrari das guitarras. Não tem guitarra melhor que essa. Ela é extremamente profissional. Eu nem vou entrar em detalhes técnicos, mas já deu para entender? Nós estamos falando aqui de um Fusca, de um Honda Fit e de uma Ferrari. O que a senhora acha que o seu filho precisaria hoje? Ela falou, olha, Fusca não, porque ele não... Ela, inclusive, falou o nome do carro. Fusca não, porque ele já tem uma guitarra. Ferrari eu acho que é demais para ele ainda. Eu acho que esse Honda Fit é perfeito. E comprou a guitarra. Veja, eu usei uma metáfora. Eu transformei uma solução difícil, que era o que o vendedor estava tentando fazer. Olha, a guitarra é feita da madeira tal. Falei, amigo, esquece isso. Metáfora. Eu usei uma terminologia que essa senhora conhecia. No caso, um carro. Um Fusca, um Honda Fit, uma Ferrari, qualquer pessoa sabe o que é. Ou pelo menos a maioria das pessoas sabem. E aí ela falou, tá, então comprou. Veja, quanto tempo esse vendedor estava com essa cliente? Acho que 15 minutos, 20 minutos, ele ia perder a venda. Quanto tempo eu demorei para fazer a venda para ela? 1 minuto? 1 minuto. Por isso que tem uma frase, eu só não vou tatuar essa frase porque seria demais, que é do Jeff Schaefer, que é o autor do Manual de Persuasão do FBI. Ele diz o seguinte, por que a persuasão é importante? Porque se tudo que você diz não pode ser entendido e nem aceito como verdadeiro, então não serve para nada. Então o que você diz não serve para nada. Então, as técnicas de venda, as técnicas persuasivas, as técnicas de fechamento, de negociação, elas sempre partem do princípio que existe um processo de tomada de decisão na mente do cliente e que você é capaz de influenciar nesse processo, de convencer, de emocionar. Em outras palavras, de persuadir esse cliente. Porque não basta se comunicar. Comunicar é tornar algo comum. Basta você usar o mesmo idioma. Então se eu digo para você, compre o meu produto, eu te comuniquei. Você entendeu o que eu disse. Mas será que você vai comprar? Se eu te disser isso? Não. Não basta comunicação. Você tem que persuadir. A persuasão é uma comunicação estratégica que tem um fim, tem um objetivo. Qual é o objetivo? Fazer a venda. Então, é aquela história, se você não trabalha com a persuasão, que é a principal ferramenta de vendas no teu dia a dia, você estará trabalhando com a pior ferramenta de vendas que existe, que é a sorte. Quando você acerta, você não sabe por que você acertou. Quando você erra, você não sabe por que você errou. E você se lasca. Literalmente. Porque você não consegue manter a constância. Porque o importante não é só vender, mas é vender de forma constante. É você saber o processo, falar, é assim que funciona, eu vou fazer isso, isso, isso. Não significa que você venderá 100% das vezes. Porque vendas é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Em vendas, 2 mais 2 pode ser 4,5. Mas pelo menos
você chega mais perto. A sua probabilidade de venda é maior. Inclusive, existem estudos da KPMG, não sei se você conhece a KPMG, que apontam o seguinte: um profissional que não utiliza nenhuma técnica de persuasão no seu dia a dia, ele tem uma taxa de conversão de 20%. Se atendeu 10, vendeu para 2. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar com persuasão, essa taxa vai subir de 20 para 30, para 40, para 50, até a hora que ela chega a 80% de taxa de conversão. Você está atendendo, você atendeu 10, você vendeu para 8. Então veja, não é a quantidade de trabalho, mas é a qualidade de trabalho. É o saber o que fazer e o como fazer. Bom, foi o material que eu preparei para hoje. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Eu vou fazer outras lives quando eu não tenho a menor ideia, tá? Quando der. Aí eu venho aqui, faço a live. Se der, eu aviso até com um pouco de antecedência, mas se não, não tem problema. Eu vou deixá-las gravadas aqui para vocês, eu não vou tirar não, tá? Vocês podem voltar a assistir quando vocês quiserem. Muito obrigado, até a próxima e até lá, fiquem com Deus, tá bom? Um grande abraço.